Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença, pela participação. Pois é, nas últimas semanas, os casos de Covid-19, tá? E também agora, né? Foi ontem ou anteontem, com o número de mortes, né? Os óbitos também aumentaram, tá? Pessoal relaxando com o uso de máscaras, tá? Donde eu até coloquei num vídeo não tão recente, né, brincando, mas isso não é para brincar, hashtag eu avisei, tá? Mas isso não é brincadeira, porque realmente foi avisado, tá? Foi avisado, mas infelizmente, as autoridades não deram bola. Tá? Então, o que acontece com o nosso corpo em cada dia da infecção? Tá? O material que vocês vão ver nos próximos slides é de maneira geral, tá? Lembrando que a Covid-19 pode permanecer por mais tempo no seu corpo. Isso vai depender de fatores imunológicos e etc. Tá? Então, é de uma maneira geral, tá? Seguindo um panorama geral de alguns estudos. Tá? Então, vamos dar uma verificada aqui. Eu vou passar os slides para todo mundo acompanhar juntinho aqui. Então, vocês estão vendo a imagem, tá, do coronavírus, a parte das espículas, né, a famosa proteína S, né, e que nas últimas semanas esses casos não pararam de crescer realmente, de acordo até com o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, CONAS. A média móvel diária de novas infecções está atualmente em 56 mil. Tá? Há pouco mais de um mês, só para vocês terem a noção, esse número estava em 13 mil. É uma taxa praticamente 4 vezes menor. Então, esse aumento ele é relacionado ao quê? A circulação maior de variantes, tá? Mais infecciosas, e ao relaxamento das medidas de proteção. Isso é fato. Tá? Então, ele começa a se espalhar com muita facilidade. Então, esse caminho, vamos dizer assim, tá? Desde do dia zero, né? Que ele faz pelo nosso organismo e que acontece em cada dia, desde o momento em que temos o primeiro contato com o patógeno. Tá? Então, isso daqui, novamente, reforçando, tá? Essas informações são baseadas em publicações e estudos científicos revisados por agências de saúde, tanto nacionais quanto internacionais. Tá? Então, esses prazos podem variar para mais ou para menos. Tá? Então, isso aqui é de maneira geral, no dia zero, ou seja, a infecção, quando começa, a gente tem esse contato próximo, né, com alguém que já está infectado com o coronavírus. Então, quando a pessoa está falando, cantando, tossindo, espirrando, etc., ela vai liberando milhares de pequenas gotículas, tá? Os aerossóis de saliva que carregam as partículas do SARS-CoV-2. Então, à medida, tá, que essa quantidade de vírus vai variando consideravelmente de indivíduo para indivíduo. Alguns podem ter uma carga viral baixa, com cerca de 10 mil cópias virais por cada mililitro de saliva. Tá?
outros vão ter uma carga que pode variar de 10 a 1 milhão de partículas, tá? Há indivíduos, segundo alguns estudos, com 1 bilhão de cópias virais por mililitro, tá? Então essas gotículas minúsculas infectadas podem ser lançadas diretamente, tá? Então aí um caso que é muito comum, a tosse, né? Por isso que é recomendado o uso, recomendado não, tem que continuar o uso de máscaras, porque essas gotículas minúsculas infectadas podem ser lançadas diretamente na nossa face, no nosso rosto, tá? Ou fica em suspensão, como se estivesse vagando pelo ambiente durante algumas horas, minutos, tá? Numa dinâmica muito parecida, para vocês entenderem, de dispersão da fumaça do cigarro. Tá? Eu não suporto cigarro, mas quem fuma aí vai se lembrar. Então, a depender da circulação de ar também do ambiente de cada local. Então, nesse segundo caso, nós mesmos aspiramos esses aerossóis durante a respiração. Tá? Imagina, por exemplo, aqui no Rio, uma pessoa contaminada dentro de um BRT, dentro do metrô. Então, totalmente, não só no Rio, como nas grandes capitais e mundo afora aí. Então, o SARS-CoV-2 utiliza a conhecida spike, a proteína S, está localizada na superfície de sua estrutura, tá? Tá aqui a superfície, para justamente, vamos dizer assim, se conectar, né, ao receptor das células da mucosa, do nariz, da boca, ou até mesmo dos nossos olhos. Então, a partir daí, ele vai iniciar a rotina comum a qualquer vírus. Tá? Vai invadir a célula, como vocês estão vendo aí, vai usar todo o maquinário biológico para criar, de forma incessante, novas cópias de si mesmo. Então, nessa replicação, vocês podem ficar assustados, mas ele pode produzir de 100, tá? De 100 a 1000 novos vírus numa única célula. Então, isso é um número tão grande que a célula, às vezes, ela não aguenta. Então, sendo um sistema didático aqui, professor, ela não aguenta, então ela vai estourar e morre. Sim, então esses vírus são então liberados e vão repetir todo o processo nas células que estão vizinhas ali, tá? Então essa replicação em massa tem a ver com o surgimento também de novas variantes, né, de novas linhagens, sublinhagens. Então nem todas as cópias saem iguais, então algumas apresentam mutações genéticas importantes. Então se essa alteração do genoma representar alguma vantagem para o vírus, isso abre novos caminhos para o surgimento, né, e vai espalhando também essas subvariantes que são por muitas vezes preocupantes, como as tão já conhecidas, né, a alfa, beta, gama, delta, a ômicron. Tá? Isso é muito conhecido. Então, quando tudo começa, aí, né, vocês podem ver na ilustração os coronavírus em vermelho se conectando com o receptor da célula em verde. Tá? Aí começa, né, dia 1, 2 até o dia 3, período chamado de incubação, que depois que o SARS-CoV-2 consegue invadir as primeiras células do corpo, a próxima etapa envolve o quê? Opa, eu tenho que ganhar espaço, eu tenho que ganhar terreno, eu começo a expandir o meu espectro de atuação. Então as milhares de cópias que são liberadas de cada célula invadida avançam cada vez mais no organismo, tá? E vão iniciar os trabalhos, Aí o que vai acontecer? Logo, logo vai estar presente, professor, faz o teste, né, o swab, no meu narizinho, aquele incômodo, né, quem já fez aí, então pode sim ficar dentro do nariz, descer para a garganta, né, chegar nos pulmões, né, então afetando todas as vias respiratórias, e esse período de evolução sendo silenciosa, em que a presença do vírus não gera às vezes nenhuma pista. Então, justamente o período de incubação, tá? E nos últimos meses, o tempo de incubação é muito assim, uma coisa notável, tá? Que
diminuiu, tá? Diminuiu. Isso de acordo com o relatório da Agência de Segurança em Saúde do Reino Unido. A incubação da variante alfa, por exemplo, durava em média de 5 a 6 dias. Então, durante a onda da linhagem Delta, essa janela caiu para 4. Na Omicron, o período entre a invasão viral e o início dos sintomas também sofreu uma redução e ficou com uma variável de 3 dias. O que quer dizer tudo isso? Se antes a pessoa tinha contato com alguém infectado, levava quase, vamos dizer assim, uma semana para manifestar os sinais típicos da Covid-19, atualmente esse processo é bem mais rápido e pode acontecer quase de um dia para o outro. Cabe também aqui ressaltar que o tempo de incubação pode variar. Em alguns casos, os sintomas aparecem até 14 dias depois do contato inicial com o vírus. Tá? Isso nos dias 1, 2 e 3. Quando vai do 4 ao 14, ao 14º dia, né, do 4 ao 14º, aí começa assim, aparecimento, evolução de sintomas, né, ele vai avançando pelas vias aéreas superiores, nariz, boca, garganta, tá? Chama atenção também do sistema imunológico e começa o contra-ataque. Então a primeira linha envolve as células de defesa, tá? Muitos conhecidos como os neutrófilos, os monócitos, tá? As muito chamadas também as natural killers, que são as terminadoras naturais, tá? Como detalha muito bem um artigo publicado em 2021 por 2 pesquisadores do Hospital Universitário de Zhejiang, tá? de Zhejiang, na China, que com o passar do tempo entra em cena outras unidades muito importantes, os chamados linfócitos T, que vão coordenar uma resposta mais organizada à invasão viral, e os B, que vão liberar os anticorpos. Então, importante citar aqui que, contudo, porém, entretanto, o mais importante disso tudo é que os sintomas acontecem em algumas pessoas justamente a partir dessa reação imunológica. Então, a coriza, a tosse, a febre, a dor de garganta, tá? Que podem vir em conjunto ou não. Tá? Tem esse detalhe também. Tá? Então, as tentativas de eliminar o vírus do organismo e um efeito de tantas células trabalhando de forma incessante, que pode vir a gerar a reação inflamatória ali, né? A febre, etc. Então, vamos dizer assim, mas por quanto tempo esses sintomas que estão descritos aí, eles podem persistir, tá? Então esse prazo realmente ele varia consideravelmente. Isso vai depender muito, mas muito mesmo, muitíssimo de cada indivíduo. Tem gente com poucos sintomas, tá? Depois de 4, 5 dias já está com uma recuperação. Em outros, o quadro demora mais. No geral, a tendência é que os sintomas piores, né, como dor de garganta, febre, duram cerca de 3 dias. Tá? Isso no geral. Tá? E após esse período é normal que manifestações mais leves, como coriza e tosse, ainda persistem por 7 até 10 dias. Então, do ponto de vista individual, o repouso, tá? Manter-se bem hidratado, tá? Principalmente com água, tá? Evitar bebidas adocicadas aí, é essencial para garantir uma boa recuperação, tá? E dá também uma chance de reação do organismo. Alguns remédios para aliviar os sintomas também são indicados, mas tem que ser com auxílio médico aí, tá? Nada de automedicação. Se depois de 72 horas do início dos sintomas continuar com falta de ar e a febre persistir, aí, meu amigo, você tem que realmente procurar um centro médico imediatamente, tá? Ainda mais idosos, imunossuprimidos e etc., tem que se cuidar aí. Então, do ponto de vista coletivo, tem que se manter em isolamento, tá? Para cortar as cadeias de transmissão do vírus na comunidade e barrar a subida de casos. Um caso importante também a ser citado é
o uso de máscaras de boa qualidade, principalmente. Insisto nisso, vou continuar insistindo, tá? Aqui vocês estão lidando com um biólogo, tá? Não está lidando com o tiozão do WhatsApp. Então, por que a máscara de boa qualidade? Porque justamente o tamanho da partícula viral, como eu acabei de falar, né, são milhares e milhares de partículas virais numa tossida. Para tentar cortar essa transmissão, tá? Ou, vamos dizer assim, diminuir a probabilidade de transmissão do SARS-CoV-2 adiante, né, por meio daquelas gotículas, dos aerossóis, que já foram mencionados tantas vezes aqui também nessa live anteriormente. Então, o que vai acontecer? Do dia 15 em diante, tá? Vamos dizer assim, resolução do quadro. Eu já falei sobre diferenças de a cura clínica e a cura virológica aqui, tá? Você pode ter uma cura clínica, tá? Mas a cura virológica não. Então, o aparecimento de sintomas duradouros podem vir, inclusive com estudos recentes que foram publicados. Tem pessoas que estão há quase um ano, tá? Um ano. Mas, no geral, passados até 2 semanas desde o contato com o coronavírus, o sistema imunológico costuma, vamos dizer assim, entre aspas, vencer a batalha. Interrompe aquele processo de replicação, destruição das células na maioria das vezes. Essa vitória, é claro, é óbvio, que foi muito facilitado pela vacinação. Lembre-se que a vacinação seguia em massa, os casos caíram, tá? Isso é fato consumado, não tenho o que discutir, tá? Mas depois do relaxamento do uso de máscaras, ninguém querendo usar mais álcool em gel, ninguém fazendo as medidas de proteção, justamente veio a subir. Não tem como, tá? Então, às vezes, tá? Dependendo, o vírus ele vai evoluir para um quadro grave, tá? Então ele consegue ganhar muito espaço, chega em órgãos vitais, como os pulmões, gera um quadro inflamatório muito grave, aí você vai parar num CTI, tá? numa UTI, tá? Aí vai exigir intubação às vezes e etc, tá? E mesmo em pacientes que se recuperaram muito bem, há o risco, assim, que não pode ser desprezível, de uma Covid longa, tá? Marcada por incômodos que duram meses, até anos, que foi recentemente publicado, tá? Inclusive está postado em várias portais de notícias também, essa replicação desse estudo. Então, o CDC, por exemplo, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, estima que até 13,3% das pessoas com Covid apresentam sintomas de longa duração por um mês ou mais, e cerca de 2,5% vão relatam problemas ao menos por 3 meses. Então, segundo a instituição, mais de 30% dos pacientes com Covid que foram hospitalizados ainda sentem algum mal-estar. Então, novamente alertando que a gente vai ter que lidar com a síndrome pós-Covid, tá? Mal-estar às vezes por 6 meses, que varia desde cansaço, dificuldade de respirar, ansiedade, dor nas articulações, tá? O CDC aponta também que está trabalhando para entender mais sobre essas experiências pós-Covid e por que elas acontecem, incluindo o motivo pelo qual alguns grupos são afetados de forma desproporcional. No geral, gente, é isso o que ocorre, é isso que está acontecendo, tá? Tem que ficar alerta, tem que ficar vigilante, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Você está no Ciência e Meio Ambiente. Tem meu outro canal também, o Alerta do Tempo. Tudo sobre previsão do tempo, frentes frias, etc. Você encontra lá. Conteúdo de qualidade, veracidade, verdadeira metodologia científica séria. Vocês só encontram aqui nos meus 2 canais, o Ciência e Meio Ambiente e o Alerta do Tempo. Forte abraço, tamo junto e se cuidem.